tocasse na vida daquele homem. E aquele homem então perdeu todos os seus bens. Nós lemos aqui um versículo apenas falando da coisa mais séria. Para mim, é perder a família toda. Ele perdeu todos os seus filhos, todas as suas filhas, e ficou para ele a sua mulher. Ele perdeu todo o seu gado, todos os seus camelos, todos os seus jumentos, toda a sua terra. Perdeu, não tinha mais nada. Mas aqui na Bíblia Sagrada que esse homem Jó, ele não blasfemou de Deus, ele não criticou a Deus, ele apenas como um homem ficou triste, mas ele adorou ao Senhor diante dessa calamidade, diante dessa coisa terrível que veio sobre a vida dele. Quando do céu de Deus consegue glorificar e exaltar o Senhor no momento de perda? Quando você perde o emprego, você consegue glorificar a Deus, você consegue exaltar o Senhor. Quando você perde um filho ou um parente, você consegue glorificar a Deus de todo o seu coração. Jó, um servo de Deus, um crente que nós devemos seguir o seu exemplo. Se postou diante do Senhor, rasgou as suas vestes, como costume do povo, se vestiu de pano, rapou a sua cabeça, e em tudo isso Jó o adorou ao Senhor. E mostrou para Satanás que estava servindo a Deus, não era porque estava rodeado de bênçãos e de riqueza. Diz a Bíblia que quando Satanás voltou diante do Senhor mais uma vez, Deus disse: está vendo meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se dizia do mal? Aí Satanás veio com outra coisa. Mas a verdade é que, nos dias de hoje, os ricos, eles estão longe do Senhor. Porque a sua riqueza, o seu bem, entrou no seu coração. E ele não consegue mais adorar ao Senhor, porque ele se tornou um homem ganancioso. Ao contrário de Jó, a riqueza não afastava Jó de Deus. Pelo contrário, também ela não se aproximava a ele de Deus. Porque Jó tinha no seu coração algo tremendo, que não era a riqueza. E nem era a falta de riqueza que o levava a adorar a Deus. Os ricos hoje se afastam do Senhor, porque eles não querem perder nada. Eles não querem perder um centavo. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar no vão na agulha do que um rico entrar no céu. Porque eles são pessoas gananciosas, avarentas, e estão longe do Senhor pelas suas riquezas. A riqueza o afasta de Deus, o seu bem o afasta de Deus. Mas milagres ainda têm acontecido na vida de muita gente rica por aí. E um deles foi um homem chamado Zaqueu, que era rico, mas o milagre aconteceu na sua vida, porque ele dividiu seus bens, abriu mão, porque conheceu a salvação e o Deus Todo-Poderoso. Satanás se apresentou para Jó, para Deus, e disse: olha, se eu tocar agora na saúde dele, ele vai te negar. E Deus então permitiu que tocasse na saúde daquele homem. E aquele homem, diz a Bíblia Sagrada, que ficou agora sem saúde nenhuma, cheio de úlceras no seu corpo, desde o pé à cabeça. E apenas sobrou para ele um pedaço de telha para ele poder se coçar. E a mulher que estava do lado dele, a sua esposa, disse: amaldiçoa esse Deus, Jó, e morre. Você já perdeu os seus bens, toda a sua riqueza, os nossos filhos morreram, nós não temos mais nada. Agora você não tem mais saúde. O que você quer da vida? Você tem que amaldiçoar esse Deus e morrer. E que ele disse para aquela mulher: fala como uma louca, como uma doida. Esse Deus que nós servimos, ele deu e tomou. E toda honra e toda glória seja dada a Ele. Ele me dando, Ele me tomando. Toda honra seja dada a Ele. Olha que exemplo maravilhoso, igreja. Ficou ali em estado de miséria. Ficou ali em estado, sabe, de podridão. Mas não blasfemou de Deus. Glorificava o Senhor em meio às suas dificuldades. Jó, ele era um homem com os pés no chão. Ou seja, os pés no chão significa uma pessoa que tem uma opinião, que sabe o que quer da vida. Não é aquela pessoa que alguém chega aqui com uma conversa diferente, estranha,
E ele acaba indo naquela conversa. Aí vem uma outra conversa estranha, diferente, e ele deixa aquela conversa que ouviu, que agora não está seguindo, e começa a seguir a outra opinião de outras pessoas. Não, ele tinha sua opinião própria, e nada mudava ele. Podia falar várias coisas para ele, ou alguém podia falar, não, sabe o que está acontecendo isso com você? Porque é assim. Porque eu estudei na faculdade, porque eu sou psicólogo, eu conheço muito bem da mente, e é por isso que você está nessa situação. Não, ele não queria saber nada disso. Ele estava ali servindo a Deus em meio a tudo isso, porque ele tinha uma opinião própria, ele tinha os seus pés no chão. Não importava a sua situação, não importava a situação que vinha sobre a vida dele. Podia, sabe, perder todos os seus bens como perdeu, morreram os seus filhos, perdeu a sua própria saúde, não tinha mais força, sabe, mas ele estava ali servindo ao Senhor, não importava qual seja a situação, ele estava servindo a Deus, sabe por quê? Porque ele encontrou o bem maior. Repita comigo, Jó encontrou o bem maior. O bem maior que Jó encontrou foi a Deus Todo-Poderoso. O maior bem que todo homem pode ter nessa terra e guardar no seu coração. Quando nós encontramos o bem maior, ou seja, aquele ser que preenche o vazio do coração do homem, aonde o homem procura por vários lugares para preencher esse vazio e não consegue. A riqueza não consegue preencher esse vazio. Nada deste mundo consegue preencher esse vazio. Só Deus pode entrar no coração do homem e fazer o coração do homem transbordar de alegria. E Jó encontrou esse bem maior. Por isso, Jó não se importava com a situação. Não importa se eu perdi isso, se eu perdi aquilo. Não importa se eu estou doente. Eu encontrei o bem maior na minha vida, que é Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Nós encontramos o bem maior, nós estamos preparados para qualquer situação desse mundo, igreja. Quando encontramos verdadeiramente aquilo que preenche o vazio do coração do homem, nós estamos preparados para qualquer coisa que vem sobre este mundo. A lacuna foi preenchida. Deus preencheu. Deus agora toma o controle do meu coração. Eu posso suportar um monte de coisa, pode vir o que vier. Eu estou com Deus. Deus está sobre a minha vida e eu consigo suportar. Posso, muitas das vezes, me balançar, posso chorar, posso entristecer, porque Jó também chorou, Jó ficou triste, mas o mais importante, ele não blasfemou contra Deus, ele não apontou o dedo para Deus, Deus, é a tua culpa. Não, ele continuou dizendo, tu é maravilhoso, meu Senhor e meu Salvador. Eu glorifico o teu nome, Senhor, na riqueza ou na pobreza, na miséria ou na fartura, eu glorifico o teu nome, Senhor. Jó é um servo de Deus, é um crente que nós temos que seguir esse exemplo. Exemplo, Jó. O irmão Jó, o servo Jó. Temos que seguir esse exemplo. Diante da sua perda, sabe, ele tinha alguém que o consolava. Diante de muitas perdas que nós sofremos, igreja, nós temos alguém para nos consolar. Não é o pastor, não é os irmãos. É um ser chamado Paracleto, Espírito Santo do Senhor. Que na madrugada está lá Ele, que no frio está lá Ele, no sol Ele está lá presente. Em qualquer lugar do mundo está lá Ele presente. Se você for no fundo do mar, no submarino, está lá o Espírito Santo do Senhor. Se você for nas nuvens, na lua, em qualquer lugar, está lá o Espírito Santo do Senhor. Você não consegue se separar dele. Ele não te deixa sozinho. Ele está contigo. Ele é o Consolador, pronto para te ajudar, pronto para estar do seu lado. Muitas perdas que a igreja sofre, que o crente sofre. E muitas das vezes nós olhamos para esse tipo de irmãos e irmãs. São pessoas tão fortes e às vezes nós falamos, não, se eu estivesse passando por isso, talvez eu não conseguiria. Eu quero dizer que você consegue sim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te capacita a conseguir isso. Jó era homem como eu e como você. Perder filho é terrível, perder um parente é terrível. Perder um bem pequeno é terrível. Mas quando o Espírito Santo entra na vida do homem, quando o Espírito Santo está consolando esse homem, ele é capacitado para enfrentar muitas coisas neste mundo.